Bom, gente, muito boas-vindas ao nosso Clube Bocó, esse clube que vai ter a intenção de incentivar vocês a manter uma padronização nas leituras e ajudar as pessoas que estão começando a tentar ler livros mais complexos, livros de filosofia política, a embarcar nessa vida de vez mesmo e conseguir partir para leituras mais densas e mais pesadas. Como eu já tinha falado lá no vídeo em que eu apresentei o clube, esse clube ele vai ser voltado exatamente para essas pessoas que estão nessa fase inicial, o que não significa que se você não for uma pessoa avançada, você também não vai poder aproveitar o conteúdo que está aqui, certo? Então a ideia é que você utilize o clube e a frequência de postagens do clube e as discussões que vão acontecer lá no Telegram para te incentivar a ler pelo menos um livro por mês. Então eu selecionei esses livros que são menores, são livros que são fáceis para serem lidos durante um mês inteiro. Então eu fugi dos calhamaços, dos grandes livros que a gente já trouxe lá no canal, para que isso fosse possível. O formato desses vídeos vão ser mais em formato de aula mesmo, então com menos edição. Se ficar alguma coisa errada aí, eu peço que vocês me perdoem. Eu quero começar a dar as boas-vindas a vocês, dando algumas dicas de formas que vocês podem estruturar as suas leituras e os seus estudos, para que não comprometam as outras coisas que vocês precisam fazer na vida de vocês, que é o jeito que eu uso para fichar os livros, para fichar os conteúdos e para manter uma frequência de leitura bacana para levar para o canal. Então são dicas mesmo de leituras, dicas de organização. E a primeira dica, que é a dica mais polêmica, é que eu tô aqui com o primeiro livro que a gente vai discutir no mês de fevereiro. Eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo ainda no mês de janeiro, para dar tempo de vocês organizarem. E a minha primeira dica é que vocês percam o medo de marcar e escrever no livro. Então, muita gente compra o livro e fica com ele dentro do coração, assim, e acha que é uma coisa extremamente intocável. Só que nós estamos falando de leituras que vão ser leituras de estudo, leituras que vocês vão precisar estudar. Vai ter, eu espero que tenham coisas aqui dentro que vocês não conheçam ou que não fazem ideia de onde que apareceu e tudo. Então, por isso que a marcação e o fichamento desse livro é muito importante. Então, você tem que tratar o livro como se fosse realmente uma apostila. Só que se você tiver muita dó de escrever no livro, de pegar uma caneta e riscar o livro, o que eu faço? Eu compro aqueles post-its maiores, colo nos livros e aí eu anoto as coisas que eu estou pensando no momento em que eu estou lendo no livro. Então perceba que essas leituras que a gente está trazendo aqui, salvo o alienista, salvo essas leituras complementares que não são de filosofia política, são leituras que você vai precisar tirar um tempo da sua vida, respirar fundo e ir para um lugar que tenha pelo menos uma mesa e encarar isso como um estudo mesmo. Não é uma leitura que você vai conseguir pegar numa piscina, com todo mundo gritando à sua volta e conseguir levá-la para frente assim de uma forma satisfatória, conseguindo absorver todas as coisas que tem ali dentro. Então a primeira dica é: perca o medo de anotar no livro, perca o medo de marcar. E caso seja necessário, caso esse seja assim aquele livro que te marcou, eu tenho certeza que você vai procurar uma nova edição dele, vai passar a edição marcada para frente ou não, ou vai ficar com as duas edições lá intocadinhas na estante, que é o que eu geralmente faço, tá? Então a segunda dica que vem associada a essa é que você vai precisar, de fato, selecionar uma parte importante do seu tempo para se dedicar ao estudo do livro específico. O que eu recomendo? Eu recomendo que você comece devagar. Então use aquele método de concentração de 20 em 20 minutos para te ajudar. Então decida um dia da sua semana, 1, 2, 3 dias da sua semana, isso vai depender muito de como a sua rotina funciona. Se você tiver um tempinho para fazer isso todo dia, seria o ideal, mas eu sei que para quem está começando é difícil tirar todo dia. Encare assim, como se fosse aquela esteira da academia que você precisa encarar primeiro e que no início fica chato, mas depois que você pega o gosto pela coisa, depois que a endorfina entra, as coisas passam a fluir melhor. Então, mais ou menos encare aí como aquela academia, aquele período de adaptação que é um pouco difícil. Se você tiver esse tempinho todos os dias, ótimo. Se você não tiver, selecionei 2, 3 dias da semana para ter esse tempinho. E nesse tempo, você vai se desconectar das outras coisas do mundo. Você vai se desconectar do celular, você vai achar um canto silencioso dentro da sua casa,
Se você não tiver esse canto silencioso, procure um lugar que tenha esse canto silencioso. Débora, eu tenho 3 meninos, 3 gatos, papagaio, a bagunça toda. Na sua cidade tem uma biblioteca? Na sua cidade tem uma faculdade? Dentro dessa faculdade vai ter uma biblioteca e ela é pública. Acesse esse lugar e tente realmente, nesse tempinho que você tirou, focar exclusivamente na leitura, desligando o celular, desligando o computador. Vão aparecer várias coisas dentro da leitura que depois você vai precisar pesquisar na internet, você vai precisar pesquisar o que aquilo significa, provavelmente no celular. Só que se você mantiver o seu celular junto com o livro, eu tenho certeza que no momento em que você for pegar o celular para pesquisar lá quem é aquele autor específico, quem é aquela ideia específica, aquela palavra específica, você vai se desconcentrar e vai passar 2, 3 horas no celular e vai esquecer do livro, porque é assim que a gente funciona, a gente vai pro lado mais fácil. E por que esse método de 20 minutos? Porque existem algumas pesquisas que mostram que a gente não consegue se concentrar em uma coisa de forma eficaz e absorver todo aquele conteúdo por mais do que 20, 25 minutos. Então, as pessoas desenvolveram assim, umas técnicas de estudo que funcionam comigo, pode funcionar para você, mas aí você adapta os minutos em função do tempo que você realmente consegue ficar concentrado. E aí você coloca no cronômetro do seu relógio 25 minutos, foca exclusivamente naquela coisa durante 25 minutos, faz uma folga de 5, 10 minutos e depois volta à concentração. O tempo, o número de tomates, a gente chama isso de método dos tomates, não sei porquê, mas o número de tomates que você vai conseguir fazer por dia vai depender da sua capacidade prévia de concentração. E eu tenho certeza que, à medida em que você for evoluindo nos estudos, esse número de tomates vai aumentando. Então, provavelmente, se você nunca estudou na vida, se você nunca leu, nunca se concentrou em alguma coisa, vai ser um pouco mais difícil e você vai conseguir fazer um tomate por dia. Já se você for uma pessoa acostumada com leituras, acostumada com estudos, você vai conseguir fazer mais de um tomate por dia. E tá tudo bem se você só conseguir um, tá? Mas não deixe de fazer esses 20 minutos especificamente, ainda que você não consiga absorver nada nas primeiras vezes. Force o seu cérebro, assim como você se força lá na esteira da academia, pensando assim, meu Deus do céu, alguém me tira daqui, eu vou morrer. Force o seu cérebro a se concentrar exclusivamente no livro durante 20 minutos. Ainda que você não absorva muitas coisas durante esses primeiros dias, nos próximos dias eu tenho certeza que vai ficar mais fácil porque é treino. E a segunda dica, depois dessas 2 primeiras, que é você conseguir separar esse tempo aí do seu dia para conseguir concentrar, é o tal do fichamento. Por que o tal do fichamento? Tem muita gente que circula aí que existem formas diferentes de aprender, eu aprendo lendo, eu aprendo falando, eu aprendo escrevendo. Eu acredito que não existe forma melhor de memorizar do que escrever aquilo que você está lendo, escrever as suas dúvidas, escrever os resumos das coisas que você leu. Então, em um livro como esse, por exemplo, O Conflito de Visões, em que você vai ser apresentado a vários autores diferentes, a várias ideias diferentes, a vários conceitos que provavelmente é a primeira vez que você vai estar lendo sobre esses conceitos, é interessante que ao final de cada capítulo ou ao final de cada subcapítulo, você mantenha um caderno de anotações para que você faça um resumo daquilo que você acabou de ler. Isso vai ajudar a fixar o conteúdo na sua memória, de forma que você pode passar para o próximo capítulo e apagar aquele primeiro capítulo da sua mente, pelo menos temporariamente. E caso lá na frente a leitura dos primeiros capítulos se faça necessária de novo, você não vai precisar ler a integridade. Eu tenho certeza que à medida em que você lê o seu resumo e fazer aquela leitura dinâmica do primeiro capítulo, a leitura vai ficar mais fácil. Então são essas 3 dicas, lembrando, recapitulando quais são elas. Perca o medo de escrever, de marcar, de usar o livro como uma apostila mesmo. A segunda, selecione aí um tempo do seu dia, use esse método dos tomates, concentre-se, desapegue-se das internets, das coisas que podem te distrair. E por fim e último, faça os fichamentos, não deixe de fazer os fichamentos, tá? Sobre os materiais de apoio, sobre os textos de apoio que eu estou deixando vinculados a cada livro e sobre os livros extras. Bom, os livros extras são para aquelas pessoas que conseguem ler mais de um livro por mês. Eles não são necessários, a gente vai trazer os livros aqui para discussão, eu vou tentar dar uma resumida
desses livros que eu indiquei. Seria sensacional se você conseguisse ler 2 livros por mês, 3, 4, e aí vai da capacidade de leitura de cada um, mas não são indispensáveis. Agora, os textos de apoio, eles são complementares às ideias que existem nos livros que a gente vai discutir a cada mês. Eles não são textos para facilitar a sua vida, não é um texto que você vai ler, um texto de apoio que vai te ajudar na leitura do livro. Nada vai ser possível, não é possível te ajudar na leitura do livro que não esteja fazendo a leitura do livro, tá? Mas os textos de apoio, eles vão complementar as ideias, então eu vou trazer outros autores, outras coisas que tem mais ou menos a mesma ideia do livro que a gente está discutindo e que vai deixar a sua leitura um pouco mais rica. Eu vou disponibilizar esses textos na plataforma, vocês vão ter acesso mensalmente a esses textos, então eu inauguro o mês de fevereiro, por exemplo, e aí esses textos já estão disponíveis para que vocês façam as leituras e assim a gente segue. Bom, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer enrolação que vocês encontrarem no meio do livro, qualquer dúvida com relação aos autores, às coisas que estão sendo discutidas, como é aula, até interfone toca, peraí. Qualquer dúvida, qualquer informação complementar que vocês precisarem, se você travou no meio da leitura do livro porque alguma coisa ficou truncada, pode me mandar mensagem, pode discutir lá no Telegram, sabe? Vamos compartilhar essa leitura, porque como são livros que eu já li e como são livros que eu tive que pesquisar várias coisas, vários conceitos que às vezes não ficaram muito certos na minha cabeça, vamos trocar essa ideia e vamos seguir, não trava no livro e aí desiste, fala isso aqui não é pra mim, não. O clube é exatamente para isso, pra gente ter essa central, esse suporte de apoio, assim, para que a gente consiga caminhar junto, ainda que, né, aos tropeços e aos trancos e barrancos. É isso, eu estou muito, muito, muito feliz de ter conseguido fazer esse clube. Eu estou muito feliz de que teve gente que teve interesse em participar do clube. E vamos seguir nos próximos meses, assim, nós vamos conversar mensalmente sobre os livros e vamos seguir conversando, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.